Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos à nossa ministração semanal. Mais uma quinta-feira, mais uma oportunidade de Deus tocar o seu coração e falar com você a respeito de o resgate da nossa alma imortal. Queridos, como é importante nós falarmos desse tema dentro de uma sociedade que só corre atrás do que é físico, material, efêmero e passageiro e, como consequência, está morrendo um pouco mais a cada dia dentro de si, procurando na mesma esfera aonde os problemas são construídos. Resposta para esses problemas não conseguem encontrar porque não está ali no mundo material e acabam então negociando seus valores e perdendo o sentido da vida, a vontade de viver tudo que Deus não quer. Tudo que Deus construiu para nós é que nós vivamos e tenhamos vontade, desejo de viver essa vida maravilhosa, esse projeto incrível que Ele construiu para nós. Veja como estão os teus dias. Se você a cada dia, diante de cada adversidade que aparece, vai perdendo a vontade de fazer as coisas, de viver, quer ficar dentro de um quarto fechado sozinho, quer ficar chorando, quer ficar sempre triste por causa dos relacionamentos que não deu certo, pelos problemas que se apresentam a você. Você está, querido, vivendo exclusivamente dentro do mundo materialista. Isso foi construído de maneira pelo diabo, inimigo de nossas almas, pelas pessoas que militam ao seu favor para que nós vivêssemos justamente dentro desse mundo físico, desse mundo material exclusivamente. Mas você não é só isso, você não é apenas as suas sensações, as suas perspectivas, os seus pensamentos, as suas emoções, você é muito mais que isso. É um ser espiritual, é uma alma imortal criado como um ato irrevogável de amor de Deus, colocado dentro desse projeto, criado e recriado nele a cada momento, para você acessá-lo, queridos. Mas para que a gente possa fazer isso, algumas reconfigurações precisam ser feitas em nossa vida. Nós precisamos abandonar algumas coisas. Nós falamos sobre a quebra de circuitos fechados na semana passada. E nós estamos, na retrasada, semana passada falamos sobre espontaneidade. E nós estamos querendo reconstruir um caminho, uma ponte, que traga novamente o sentido para a sua vida, da alma que você é, queridos. E aí, quando você for abordar um problema ou abordar o propósito, desafios e objetivos para a sua vida, que você possa ter esse olhar mais amplo de que você não precisa só conquistar aquilo que é material, físico, mas que você pode dar uma resposta espiritual, porque é o que você é, um ser espiritual, queridos, que nós temos esse corpo físico para nós andarmos nessa terra, nessa existência, mas nós somos eminentemente seres espirituais, uma alma que tem este corpo físico e não tem sentido, uma grandiosidade que Deus fez como a alma imortal que nós somos. Temos um começo sim, mas não teremos um fim jamais. E não tem sentido nós ficarmos presos à única visão que este mundo nos dá, como materialismo, como simplesmente os prazeres que se acabam aqui, simplesmente os propósitos e objetivos que se acabam aqui, que nada disso vai trazer aquilo que nós precisamos em Deus. E falando sobre visão, o tema da nossa ministração de hoje é olhando para além. É possível sim, diante das adversidades da vida, diante daquilo que o mundo vem nos impondo de maneira tão cruel, queridos, tão terrível, tão maligna verdadeiramente, é possível nós levantarmos os nossos olhos e olhar para além daquilo que o mundo está querendo empurrar garganta abaixo, querido, que nos empurrar de maneira terrível verdadeiramente. Quantas pessoas têm perdido a cada dia a sua visão de que existem mais do que aquilo que elas estão vivendo, transformando momentos de dificuldades em sua própria história, transformando, queridos, uma adversidade no resumo total da sua vida, transformando a busca por desafios, aquilo que o significado e o sentido da sua existência nessa terra, objetivos materiais, efêmeros e passageiros. E quando chega lá, descobre que não é tudo aquilo e entram numa autodestruição terrível. Eu falei em outro momento
até mesmo dos nossos cultos na igreja, que o ser humano, quando ele não tem a ligação com o mundo espiritual, com Deus, mesmo que ele não queira, ele entra de uma forma ou outra, em uma área ou outra, em uma intensidade maior ou menor, dentro de um ciclo de autodestruição, porque é tudo isso que nós fazemos quando nós estamos sem Deus. E essa autodestruição acaba também comprometendo a nossa descendência. Pense na sua descendência e nas pessoas que estão ao nosso lado. Eu queria falar um pouquinho sobre olhando para além, queridos. Olha, uma das características, queridos, de quem não consegue acessar a sua alma imortal é por conta de não conseguir olhar para além daquilo que os seus olhos limitados podem ver. E nós precisamos entender que o mundo ele está cheio de limitações criadas artificialmente pelo diabo, pelas pessoas que militam ao seu favor, queridos, para que como pensamento, como crença, como verdade sejam construídas, desenvolvidas, empurradas para dentro de nós, e isso acabe limitando a nossa visão, de maneira a gente não conseguir olhar além daqueles problemas, além daqueles prazeres, além daqueles objetivos propostos para nós, além daquelas ideologias, além daquelas ideias pré-determinadas que empurram para dentro do nosso coração. Sempre oferecem dois caminhos apenas, e é um caminho ruim, o outro pior ainda, como se nós estivéssemos sempre correndo dentro de um circuito, como aquele ratinho que fica correndo dentro de um labirinto e ele nunca pode sair daquilo. É justamente o que acontece com a pessoa que tem limitação na sua visão, que ele foi roubado, que ele foi destruído, né? Porque o diabo tem esse processo de roubo, morte, destruição, roubado em sua visão. É claro que nós precisamos ter contato com as nossas limitações. Eu já preguei muito sobre isso. Nós temos que ter a consciência, né, das nossas limitações, mas uma coisa é eu entender que eu sou feito do pó dessa terra, que eu tenho as minhas limitações físicas e elas são extremamente claras para mim, e eu não tenho problema com elas. Aceito isso, me dá o caminho da humildade para que eu possa encontrar em Deus resposta. Outra coisa bem diferente é eu aceitar como verdade absoluta as limitações que o mundo, que a vida, que o diabo, que as pessoas, que as adversidades, situações da vida estão me impondo. E quando eu aceito essas verdades, essas limitações como verdades absolutas, a minha vida ela para de conseguir, de continuar procurando e tentando se desenvolver, correndo atrás de algo mais. A gente vai parando, porque o diabo ele não fica contente em limitar a sua visão dentro de um raio. Ele vai sempre empurrando essa limitação para cada dia mais você enxergar menos e menos, e com isso todo o seu interior entrar dentro de uma ebulição terrível, dentro de algo assim, dentro de um ciclo realmente de autodestruição, e aí acabar abrindo mão do sentido da vida, acabar abrindo mão do seu conteúdo que você é, o emocional, da sua qualidade de vida e consequentemente do seu contato com o mundo espiritual. Pessoas que não conseguem ver saída para os problemas, que mesmo que sejam extremamente difíceis, que não conseguem ver absolutamente nenhum tipo de saída, essas pessoas estão sendo limitadas pelo diabo a cada dia, porque tudo aquilo que nós temos em nossas vidas, que foi uma construção de Deus nos colocar nessa vida, que ele já sabia tudo o que ia acontecer, e para cada problema na nossa vida ele tem uma saída. Agora, quando eu permito que o mundo, que o diabo limite a minha vida, eu não consigo encontrar essa saída. Olha só o que está escrito aqui em Salmo número 119 e o verso de número 18. O salmista diz: abre meus olhos para que veja as maravilhas que resultam de tua lei. Olha que importante, queridos, o salmista trazendo a verdade de que Deus precisa intervir em nossas vidas e abrir os seus olhos. Da mesma forma como o salmista está falando aqui, nós também precisamos que Deus abra os nossos olhos. Isso é extremamente importante, porque nós chegarmos à conclusão de que sozinhos
Nós não podemos abrir os nossos olhos, querido. Quando nós tentamos fazer esse caminho sozinho, nós sempre abrimos os nossos olhos para o local errado, nós sempre continuamos vendo limitações acima de limitações, mas quando eu peço para que Deus ele abra os meus olhos, para quê? Para que eu veja as maravilhas que resultam da sua lei. Qual é a lei de Deus? A sua palavra. Então, queridos, para a gente curar a nossa visão e a gente poder olhar para além, olhe para além, querido. Você é um espírito, você é uma alma que Deus criou, você tem o amor de Deus dentro de você, a matéria-prima da sua criação é o amor de Deus em todos os sentidos. A cada dia que Ele está nos criando e recriando, é o seu amor que emana dele para nós. E esse amor que está nos sustentando, nós só conseguimos acessá-lo através da nossa alma. A nossa alma nós só conseguimos acessar através de uma visão que olha para além desse corpo físico, além dessa materialidade, além desse mundo materialista, efêmero, passageiro, pequeno, que o inimigo quer mostrar para nós, quer empurrar para a gente garganta abaixo. Então, queridos, é um contato com Deus. Peça para Deus, como o salmista, abra os meus olhos para que eu veja. Veja o quê? Eu veja mais dinheiro, eu veja mais prazer, eu veja mais desgraça nesse mundo, eu veja um caminho específico para que eu possa resolver o meu problema e voltar a viver sem o Senhor? Não, mas para as maravilhas que resultam da tua lei. É na busca, queridos, é uma visão que busca as maravilhas de Deus nos detalhes da vida. Eu amo essa palavra, detalhes da vida, querido, porque é no detalhe que Deus ele se manifesta, ele mostra as suas maravilhas, os seus milagres tremendos e grandiosos, e isso faz com que a nosso interior, a nossa vida vá ganhando em qualidade, a gente vai conhecendo esse ser transcendente que nós somos, querido, e a gente vai passando a viver a partir daquilo que a palavra do Senhor fala. O Senhor, a sua palavra está escrito para pessoas que têm contato com a sua alma imortal, querido, não para pessoas que só pensam e que só vivem o mundo materialista. Preste atenção disso. Por isso que muitas pessoas não conseguem entender a palavra do Senhor, porque a sua palavra diz respeito a uma alma imortal. E quando eu pego a sua palavra, eu quero aplicar simplesmente os seus conceitos como filosofia, ou como simplesmente algum caminho pequeno demais a este mundo materialista, aprendendo alguma técnica para fazer nos meus negócios. Olha, tudo isso pode até ser muito bom, mas isso é muito pequeno para a grandiosidade da palavra do Senhor, que vem através do nosso Senhor Jesus Cristo, o Logos de Deus, o verbo de Deus. E nós precisamos ter esse contato nas nossas vidas. E como que eu faço isso? Eu quero deixar aqui três caminhos para que você comece a refletir. Eu não tenho todas as respostas, nem pretendo tê-las. O que eu quero é compartilhar com você aquilo que Deus me deu a oportunidade de viver, a busca por Ele de uma maneira intensa, tem me dado a oportunidade de viver dentro da alma, querido, imortal, queridos, e isso tem trazido leveza para a minha vida. E como eu vejo quantas pessoas precisam de leveza nesse mundo, né? O que aconteceu no nosso último domingo, dia 30, nas eleições, deixou tantas pessoas tristes, amarguradas. E como nós precisamos, querido, resgatar o contato com a alma. Quanto mais eu viver nesse mundo materialista, mais eu vou sofrer com esse tipo de resultado. Não vem de Deus isso. A nossa esperança não pode estar em seres humanos. A nossa esperança não pode estar em situações, mercados, governo, ou seja lá o que for. A nossa esperança tem que passar dessa questão de informação. Ah, minha esperança está em Deus. Não tá, porque você está sofrendo demais com aquilo que está acontecendo. Eu sinto muito, não tá, queridos. Eu vou ser simplesmente transparente com você, porque em Deus é possível a gente viver. O mundo dele é infinito demais, não é limitado como esse. E quando você entra lá, você não quer mais sair, de maneira que você consegue viver a leveza mesmo diante das adversidades mais atrozes dessa vida. Não olhe para a minha experiência, olhe para a experiência dos profetas de Deus, dos apóstolos, dos seus líderes
que viveram coisas assim muito difíceis nesse plano existencial, mas em Hebreus capítulo 11, um dos capítulos que eu mais amo na palavra do Senhor, está escrito ali que eles olhavam, esperavam a nova Jerusalém, que eles olhavam para cima, para além, e isso trazia leveza para a sua vida. Olha só, rapidamente, o que você pode fazer para isso, querido? Você precisa encontrar, querido, um contato, você precisa entrar em contato com Deus, você precisa aproveitar todas as oportunidades. O mundo, a rotina nos leva muito a viver somente o materialismo. A gente sempre está sem tempo para falar com Deus, a gente está sempre sem tempo para ir na igreja, a gente está sempre sem tempo para ouvir um louvor, sempre sem tempo para entrar em contato com a sua palavra. Mas na verdade, essa desculpa de tempo para mim já caiu há muito tempo, sendo redundante aqui, porque, queridos, quando a gente tem algo como prioridade, a gente consegue arrumar tempo sim. E olha só o que o Davi fala aqui, né, que o salmista fala aqui: abre os meus olhos para que eu veja a maravilha que resultam da tua lei. Ou seja, ele teve contato com a lei do Senhor e ele estava pedindo para que o Senhor abra os seus olhos para que ele veja de verdade aquilo que a lei, que a palavra do Senhor tem para ele, que é alguém que tem tempo para fazer isso. Eu sinto muito falar, mas eu acho que Davi era uma pessoa muito mais sem tempo do que nós, pelo cargo que ele tinha, pelas lutas que ele passou, mas ele tinha tempo para, além de ler a palavra do Senhor, pedir entendimento daquilo que ele estava lendo. Veja, alguém que pede entendimento, meu Deus, dá para fazer uma palavra inteira sobre isso, que pede entendimento daquilo que está lendo, é alguém que ama a Deus, é alguém que vai deixar aquela palavra dentro do seu coração para ela refletir, comer, se alimentar, retroalimentar a cada momento, até que o Espírito Santo abra todas as maravilhas que resultam na palavra do Senhor. Segundo, queridos, olha só, está na hora da gente ter coragem de admitir que nós não sabemos de tudo. Alguém que é escravo da sua visão limitada é alguém que acha que sabe de tudo, que as respostas que o seu coração fabrica é o todo e o tudo em sua vida. Não é, sinto muito ser eu ter que falar também, você não sabe de tudo, eu não sei de tudo, e isso não tem problema, porque Deus nos criou desta forma, porque quem sabe de tudo é Ele, que eles entrem em contato com Ele. E também, querido, quando eu posso ter experiência, eu tenho que produzir experiências, queridos, dentro do meu espírito, tenho que expandir o meu espírito em direção a Deus. Você expande o seu espírito quando você tem uma vontade profunda de estar em contato com o Senhor. Você vai expandindo o seu espírito e você vai deixando a sua carne cada dia mais pequena para baixo, queridos. E isso dá a oportunidade de você olhar para além. Não admita as limitações que o mundo impõe sobre a sua visão daquilo que você está vivendo. Olhe para além. Deus tem muito mais para acrescentar em sua história, em sua vida, e que Ele, acima de tudo, abençoe a sua vida e abençoe a vida da sua família.